bem? Eu sou a Bárbara e bora falar sobre as minhas leituras de janeiro. Cá estou eu para falar sobre os 4 livros, não exatamente 4 livros, porque tem uma HQ aqui no meio, então são 3 livros e uma HQ que eu li nesse janeiro que passou, né, e que demorou 250 anos para terminar. Então vamos começar, mas antes, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, siga o canal se você já não segue, compartilhe o vídeo se você gostar e deixe nos comentários, por favor, tudo que você tiver vontade de falar para a minha pessoa, que seja relacionado com livros, né, de preferência, né? Se você quiser falar que você acha que eu tenho cara de Doritos, eu acho que, assim, legal da tua parte, mas seria legal que você comentasse algo relacionado com os livros, né? Porque é o propósito do canal. O primeiro livro que eu li em janeiro, na realidade, foi o primeiro livro mesmo de janeiro, porque eu li no dia 1º de janeiro. Foi Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia, capa tá aqui, ó. Eu recebi esse livro como ARC na NetGale pela Companhia das Letras. E eu peguei ele porque eu fiquei muito curiosa com a capa. Eu achei a capa muito bonita e me remeteu um pouco um livro de terror. Até estava falando sobre isso esses dias, que o que tá na sinopse não pode ser considerado spoiler. Mas no caso desse livro, a sinopse inteira é praticamente um resumo sobre o livro. Então, assim, não ficou legal, na minha opinião. Eu acabei lendo só uma parte dessa sinopse, porque eu percebi que se eu continuasse lendo, eu ia acabar pegando mais detalhes da história. E eu me aventurei em ler o livro desta forma. Então, assim, eu aconselho, se você tiver curiosidade ouvindo essa minha opinião, que não leia a sinopse, porque eu acho que vai fazer com que você perca um pouco o seu entusiasmo com a narrativa, porque é praticamente um resumo da história. Enterre Seus Mortos acompanha o Edgar Wilson. Ele trabalha numa empresa que recolhe animais mortos em estradas. A trama cerca toda esse cotidiano do emprego do Edgar, dos seus colegas de trabalho. Tem também o Thomas, que é um ex-padre que foi excomungado, motivo que a gente desconhece, mas supõe ao longo da trama. E eles são pessoas distintas, então quando as situações começam a acontecer na trama que vão dando movimento e vão dando para você, leitor, uma percepção do que a gente vai ver ali, a gente começa a ver esses questionamentos sendo feitos por esses dois personagens que são distintos. Um ponto interessante dessa história é que a gente vê que eles estão num lugar isolado, esquecido pelo mundo, onde eles lidam com a morte todos os dias, com a morte de animais, e acontece uma situação que eles precisam lidar com a morte de algumas pessoas que eles nunca viram na vida, mas que eles ficam em situações desumanas, muito semelhantes às situações que eles encontram os animais. Então, ao longo da história, a gente tem muito esse questionamento, né, de como você deve tratar uma pessoa ou um animal. Você trata essa pessoa da mesma forma, você trata esse animal de uma maneira diferente porque ele é um animal. E você vê muita questão da índole também dos personagens, porque tem personagens que vão fazer de tudo para poder conseguir dar um enterro digno para essas pessoas. E vai ter personagens que vão tratar essas pessoas como tratam os animais. Então tem pessoas que tratam os animais de maneira humana, né? Eles olham para esses animais e eles veem neles vida, né? Eles veem neles uma alma, então eles tratam eles com respeito. Outras pessoas já tratam eles como se fossem coisas, né? Morreu, morreu. Então a gente tem muito esse equilíbrio, né, entre a percepção de um grupo e a percepção de um outro grupo, e quando esses dois grupos entram em conflito, a gente vê como é que isso vai ser desenvolvido na narrativa.
Eu fiz resenha lá no meu blog, vou deixar aqui embaixo para quem quiser ler com mais detalhes. Eu gostei muito dessa história. Na realidade ele nem é um livro, porque ele é bem pequeno, ele tem menos de 150 páginas. Ele pode ser considerado uma novela. Eu tive sim um problema ao longo da leitura, porque eu fiquei muito nessa expectativa que seria uma história de terror, uma história de suspense. Então quando eu ia lendo e eu ia vendo que a gente não ia saindo daquela coisa meio morosa da trama, que a trama ela tem um ritmo mais moroso, aquilo foi me decepcionando um pouco. Como é uma história pequena, eu fui lendo de boa, assim, sabe? Sem me sentir arrastada, né? Sem me sentir arrastada pela trama, ou sem ânimo para seguir com aquela leitura. Muito pelo contrário, eu estava interessada, só que o fato de que não havia mais aquela expectativa que haveria ali uma questão sobrenatural e tal, isso me desmotivou um pouco. É uma história interessante, eu gostei da escrita da Ana Paula, gostei da proposta da narrativa também, proposta da história, e eu dei 4 estrelas para esta novela. A próxima leitura, na realidade, foi uma conquista, porque eu mereço até um troféu por eu ter conseguido finalmente terminar de ler esse livro. E eu estou falando de Filha das Trevas, da Kirsten White. Eu já vou começar pela parte das reclamações. Essa edição é da plataforma 21 e eu comprei em 2017. E eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque a minha câmera não é lá muito boa. Mas esse é o estado do livro, tá? Eu já lixei esse livro, porque é uma técnica que eu aprendi com o Luago nos livros, da gente lixar o livro para poder tirar um pouco o amarelado, e eu fiz isso, tanto que aqui a beirada, ela tá menos amarelada do que as pontas, mas as pontas estão extremamente amareladas. Isso daqui é uma decepção, porque quando você gasta R$30 no livro, você quer que ele pelo menos dure um tempo suficiente para você conseguir fazer uma leitura sem ter sua rinite atacada. E eu guardo os livros de uma maneira que ele fica longe do mofo, ele fica protegido e ele fica, como dá pra ver aqui, né? Ele fica de pé, ele fica protegido de sol, fica protegido de umidade. Então, assim, ele ficar dessa maneira é bem decepcionante. E o cheiro, tá? O cheiro tá no livro. Então eu acho que eu acabei descobrindo que um dos motivos para eu ter demorado a ler esse livro foi também que depois de um determinado tempo o cheiro começa a subir muito e a minha rinite começa a atacar. E por mais que a história seja boa, spoiler, eu não consigo, sabe, não dá. Se tem uma coisa que eu não consigo é vencer a minha rinite. Então essa aqui é a minha primeira reclamação. Quanto à história, essa história acompanha o Radu e a Lada. Eles são irmãos, eles vivem no período otomano. Eles passam por muitas situações ao longo da infância, até mais ou menos beirando a vida adulta. Uma das primeiras situações que acontece é que o pai deles acaba vendendo eles. Acontece uma situação que ele vai lá, se separa dos filhos e entrega os filhos para um grupo inimigo, e aí eles começam a viver com esses inimigos. Então eles comem um pão que o diabo amassou, eles começam a ver a vida de outros ângulos. E a gente tem esses dois personagens, né? Que a gente tem a Lada, que é uma menina forte, determinada, que passa por muito preconceito por ser mulher e ela ter uma postura que não é tão feminina como é esperado de uma mulher naquele período. E a gente tem o Radu, que já é um rapaz um tanto mais diplomático, mais sensível. Ele também tem um lado mais empático. Ele tem um lado mais empático do que a irmã também. Então são duas pessoas completamente diferentes, que gostam uma da outra, que se respeitam, mas que acabam se afastando ao longo da trama. E um dos motivos para esse afastamento é o Mehmed, acho que esse é o nome dele. Ele é um príncipe e acaba que os dois, ao longo dessa fase de pré-adolescência, né, até o fim da vida adulta, né, e ele é uma pessoa que entra na vida desses dois irmãos, se torna amigo deles dois, mas acaba que eles se apaixonam por ele
E isso também se torna uma das coisas que afasta esses irmãos. Não é a coisa principal, porque já tinha outros elementos que estavam afastando eles. É só uma das coisas. Ele acaba sendo só um bônus, né? Que acaba afastando. Isso daqui é só, né, uma pincelada. Isso aqui não é nem 10% da narrativa, tá, gente? Eu tô fazendo um resumo bem resumado da trama, porque tem muita coisa que acontece aqui. Na realidade, esse é um dos meus pontos negativos para a história. Eu gostei muito da escrita da Kirsten, eu gostei muito da trama, do desenvolvimento dos personagens, de tudo que acontece na história, eu não tenho nada para reclamar. Mas eu vou ter que dar uma cutucada no fato de que eu não gostei de ter tanta coisa acontecendo. Por mais que seja uma história que está passando ao longo de, sei lá, 10, 12 anos da vida desses personagens, pra mim ficou um pouco cansativo, sabe? Ficar lendo um monte de coisa, um monte de treta. Então tinha alguns momentos que eu sentia que eu já nem sabia mais pelo que eles estavam lutando, contra o que eles estavam lutando. Então, como pra mim foi uma leitura que eu tive essa dificuldade de acompanhar essa leitura direto, né? Um dos motivos, como eu disse, foi a rinite. Eu acredito que o outro motivo foi justamente isso. Foi o fato de que, como era uma trama que muita coisa estava acontecendo o tempo todo, e você vai percebendo esses nuances dos personagens, né? Esse crescimento dos personagens ao longo dessas tramas. Então, ele precisava da minha leitura de uma forma contínua. E eu não consegui dar isso para ele. Então, pra mim, a leitura se tornou um tanto morosa porque muita coisa estava acontecendo. E assim, eu sou muito a favor de você ter livros e histórias que tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Até porque a vida é assim, né? A gente não tem uma coisinha acontecendo ali e o resto tá tranquilo. Não, 1000 coisas acontecem ao mesmo tempo e você tem que lidar com isso. E eu acho que no caso desse livro, ele exige que você tenha um tempo reservado só para ler ele. Então já é um conselho que eu dou. Se você quiser ler essa série, mas pega só ele para ler. Pelo menos até você chegar na metade da leitura, para você dar uma engrenada. Eu acho que isso vai te ajudar a emerger na trama, né? Eu acho que vai te ajudar a fazer parte da trama com mais naturalidade. Então, pra mim, a coisa de ter muita coisa acontecendo se tornou um percalço, né? Se tornou um obstáculo porque eu não fiz esse tipo de leitura. Eu estou muito curiosa para ler o segundo livro, mas eu não vou comprar o físico porque, sinceramente, não vale a pena gastar, né, 40, 50 reais. Mas, por mais que eu seja completamente apaixonada por essa capa, e mais ainda pela capa britânica, que a capa britânica eu vou colocar aqui, ela é lindíssima, eu não vou investir em ter essa série fisicamente aqui na minha estante, porque não vale a pena, gente. Não vale a pena pagar 40, 50 reais para poder ter essa trilogia para ele ficar assim em menos de 2 anos. Vocês até podem estar achando assim que eu estou exagerando, mas eu tenho livros aqui que eu comprei em 2013 e eles não têm nenhuma marca. Ou seja, a qualidade do papel é tão boa que você, assim, não importa como eu tenha organizado esse livro ao longo desses 7 anos, eles não adquiriram nenhuma marca. Agora esse daqui, que estava na estante nesses últimos 2 anos, ficou dessa forma. Então, assim, não vale a pena, então eu vou investir em comprar o e-book. Também não sei se eu vou comprar o e-book pela plataforma 21, porque tem um e-book em inglês, né? Então eu vou ver qual vai ser o e-book que vai ficar mais barato, aí eu vou comprar. E antes que eu esqueça, esse livro foi traduzido pelo Alexandre Boyd. Eu dei 4 estrelas para esse livro também, gente. Como eu disse, não foi uma leitura ruim, mas era uma leitura que eu precisava ter me dedicado mais. Gostei muito dos personagens, da trama, das histórias e blá 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 blá. Vale muito a pena você ler, ainda mais se você gosta de história. Se você tem interesse pela história do Vlad, o Empalador, é uma história que está bem rica, está bem concentrada nesse universo. E não é muito infanto-juvenil, não tem essa... Por mais que tenha um romancezinho aqui e ali, é uma coisa tão terciária, mas tão terciária, que às vezes você até se esquece que esses personagens estão se envolvendo de alguma maneira
ao longo da história. Agora, as minhas últimas 2 leituras completas de janeiro foi uma HQ que eu tinha aqui já há um tempo. E foi a HQ de Ultra, 7 dias, é o volume 1 e o volume 2. Foi escrito pelos irmãos Luna e lançado aqui no Brasil pela Média Pixel. Se eu não me engano, eu comprei essa HQ porque eu li uma resenha da Lady Sibila no blog dela e eu fiquei muito curiosa. E essas personagens, elas fogem do estereotipo que a gente vê na Marvel e na DC, né, daquela coisa da mulher que é sempre sensual e misteriosa e coisa e tal. Um detalhe também que me atraiu é que compararam a história com Sex and the City. E eu amo Sex and the City. Então eu falei, eu tenho que ler essa história, até porque eu já tinha planos nessa época de escrever um romance com uma super-heroína. Então pra mim ia servir como material para estudar. E eu li essas 2 HQs no período da MLV, que é a Maratona Literária de Verão, do Dick Freak, e eu consegui completar elas dentro do prazo. A primeira história vou fazer assim um resumo bem brevezinho, uma história bem rápida. A gente não tem tantas partes aventurescas assim das personagens lutando contra o crime, mas a gente tem uma ideia dessa sociedade que elas vivem, que tem pessoas com superpoderes e essas pessoas, elas são celebridades no mundo. Essas pessoas que têm superpoderes, a maioria trabalha para agências que tratam elas como celebridades, como hoje em dia a gente trata atores e atrizes, né? Essas pessoas, eles têm agentes que colocam eles para trabalhar na rua, para poder proteger as pessoas, mas também para poder vender o bom trabalho da agência. Então essas pessoas têm patrocínios, saem em capa de revista, participam de prêmios tipo Oscar, ganhando qual é o melhor super-herói desse ano e coisas assim. Vou falar o nome das 3 protagonistas: a Pearl Penalosa, que é a Ultra, a Olivia Arancina, que é a Afrodite, ela tipo é a representante da deusa aqui na Terra. Tem inclusive um grupo que ela faz parte, que é o Olimpo, que tem várias pessoas que elas são os representantes desses deuses aqui. E tem a Jennifer Janus, que é a vaqueira. E aí a história começa com elas passeando, saindo na rua, acontece uma situação e elas acabam parando numa vidente. E essa vidente diz que a vida delas vão mudar em 7 dias e que cada uma delas vai conseguir aquilo que busca. No caso da Pearl, era o amor verdadeiro. A Afrodite ia sofrer uma perda. E a Janus, se eu não me engano, ela ia receber aquilo que ela colheu, alguma coisa assim. E aí elas saem de lá, né, meio que rindo, nada vai acontecer, nada vai acontecer. Só que acontece, e aí daí em diante elas ficam vivendo de acordo, esperando com que esses 7 dias passem e essas coisas aconteçam. E essa história me acompanhou por um bom tempo nesse mês de janeiro. Foi uma história que me marcou porque ela foi muito bem escrita. Eu gosto muito do design dos quadrinhos. Deixa eu colocar aqui para ter uma ideia. E a história, ela, quando vai terminando o capítulo, tem essas divisões que são tipo propagandas que os super-heróis participam. Aqui é uma entrevista da Afrodite. Então acaba sendo meio que uma parte extra da história, né? Então fica bem interessante. E além de ser uma história muito bem escrita, muito bem desenvolvida, ela também trata de machismo, de sexualidade, da importância de você ter a igualdade de gênero no trabalho, até mesmo no ambiente social. Então assim, é bem bacana e tem várias analogias a super-heróis que a gente já conhece nessa história. Eu li também que o Ultra ia ter uma série, eu acho que ia ser uma série pela ABC, não sei se eu vou conseguir confirmar agora. Ah não, CBS. Teve até o piloto, mas não foi aprovado, e isso foi em 2007, se eu não me engano, então já é uma coisa que tá bem, né,
lá atrás, então é muito provável que isso não aconteça mais. Mas é uma história interessante, seria legal ver um filme dessa HQ, eu acho que ficaria bem interessante um filme. Tem esses 2 quadrinhos, tem história pra isso. E eu dei 5 estrelas para as 2 HQs, tá? Um coraçãozinho, favoritei, Amor da Minha Vida. E essas foram as minhas leituras do mês de janeiro. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!